Um milionário poderoso demitiu 8 médicos renomados, um após o outro, porque nenhum deles conseguiu curar seu filho, que lutava contra uma doença misteriosa. Até o momento em que a esperança começava a se apagar, surgiu uma simples faxineira, e sua chegada mudou tudo para sempre. A luz cinzenta de uma manhã chuvosa de inverno filtrava-se pelas janelas altas da mansão em São Paulo, projetando sombras longas nos pisos de mármore. Eduardo Carvalho estava ao lado da janela de seu escritório, observando como a garoa cobria o vasto jardim. Sua silhueta, alta, ereta, vestida em um terno perfeitamente cortado, poderia inspirar respeito, não fosse o tremor nas mãos, segurando a xícara de café e as profundas rugas ao redor dos olhos, testemunhas de noites insones. Às suas costas, sobre a mesa de mogno, jaziam documentos médicos, pilhas de relatórios, análises, opiniões dos melhores especialistas de todo o Brasil. Cada um terminava com a mesma conclusão: a causa da recusa em aceitar alimentos pelo paciente permanece desconhecida. 8 meses. Os 8 meses mais longos na vida de um homem acostumado a controlar tudo. Lucas, seu filho de 8 anos, comia apenas algumas colheradas por dia. Cada refeição se transformava em uma batalha. Lágrimas, gritos, súplicas. O menino emagrecia em um ritmo alarmante e seus grandes olhos castanhos, tão semelhantes aos da mãe, afundavam cada vez mais em seu rostinho magro. Eduardo fechou os olhos, tentando esquecer a cena de ontem. O Dr. Henrique Ramos, o 8º especialista que a desesperança do pai trouxera, tentara alimentar Lucas usando terapia comportamental. O menino encolhera-se no canto da sala de jantar como um animal assustado, e quando o médico se aproximou com o prato, explodiu em um choro tão dilacerante que o pessoal no andar de baixo congelou imóvel. "Não entendo isso", sussurrou Eduardo para o quarto vazio. Sua voz, geralmente forte e confiante durante negociações de negócios, agora soava quebrada. "Tudo o que construí, todo o dinheiro, e não consigo alimentar meu próprio filho." Uma cena de 1 ano atrás passou por sua mente. Lucas, ainda vivo e rindo, correra até ele no escritório com um desenho dos dois em um piquenique. "Papai, quando vamos para uma aventura de verdade?" perguntara. Eduardo, absorto em uma importante conversa telefônica com investidores de Nova York, acenara com a mão e prometera: "Mais tarde, filhote. Papai precisa trabalhar agora." O mais tarde nunca chegara. Agora, de pé na luxuosa mansão, que mais lembrava um museu do que um lar, Eduardo se sentia mais impotente do que nunca. Sua empresa de tecnologia prosperava, os lucros cresciam a cada trimestre, mas naquela casa reinava a atmosfera de um hospital. O pessoal falava em sussurros, como se qualquer som mais alto pudesse prejudicar a delicada saúde do pequeno senhor. Passos no corredor interromperam seus pensamentos. Era Dona Maria, a governanta que trabalhava para ele há 10 anos. "Senhor Eduardo", disse ela com cautela, "chegou aquela jovem para a vaga de faxineira. Está esperando no hall." Eduardo suspirou. Em circunstâncias normais, não se envolveria na contratação de ajuda doméstica, mas agora qualquer mudança na rotina parecia perigosa. Lucas reagia com pânico a rostos novos. "Mande-a embora", respondeu sem se virar da janela. "Não precisamos de mais confusão." "Mas, senhor Eduardo", começou Dona Maria hesitante. "Essa moça tem algo nela calmo." Lucas não se escondeu quando a viu. Pelo contrário, observou-a com curiosidade. Essas palavras fizeram Eduardo se virar bruscamente. Lucas não demonstrava curiosidade por ninguém há meses. O último especialista, o professor Müller de Genebra, tivera que fazer a consulta através de uma porta fechada, porque o menino se recusara a sair de debaixo da cama. "Como se chama?" perguntou, tentando esconder a esperança crescente na voz. "Daniela Oliveira. Veio de Minas Gerais, de uma pequena vila."
Muito jovem, mas tem algo nela, como se soubesse coisas que não se aprendem nas escolas. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. A parte lógica de sua mente dizia que era absurdo. Que ajuda uma jovem de uma vila rural poderia oferecer, quando os melhores especialistas do mundo haviam se rendido. Mas outra parte, a parte paterna enlouquecida pela angústia, sussurrava: e se for ela? A garoa lá fora caía cada vez mais forte, cobrindo o mundo com um manto de silêncio úmido. Nesse silêncio, Eduardo Carvalho, homem acostumado a tomar decisões milionárias, demorou a decidir se deixaria entrar em sua casa mais uma esperança ou mais uma decepção. Daniela Oliveira sentava-se na beira de um sofá de couro vermelho no hall, sentindo-se como uma flor do campo em um vaso de cristal. Tudo ao seu redor brilhava e reluzia. Pisos de mármore, lustres de cristal, quadros em molduras douradas, seus cabelos escuros simples, presos em um rabo de cavalo, e o modesto vestido azul marinho, comprado no mercado de Belo Horizonte com as últimas economias, contrastavam vividamente com o luxo do ambiente. Nas mãos, carregava uma pequena mala de papelão com a inscrição Fundação de Apoio às Famílias de Mineradores, sua única bagagem ao chegar a São Paulo. Dentro estavam seus poucos pertences pessoais, o certificado de um curso de faxina e uma carta de recomendação do padre de sua vila natal, Vila das Pedras. 25 anos de vida em uma vila mineira a ensinaram a observar as pessoas e suas necessidades. Já no primeiro minuto, ao cruzar o limiar daquela mansão, sentiu que aquela casa abrigava tristeza. Não era a tristeza da pobreza ou da falta de perspectivas que conhecia da infância. Era a tristeza da riqueza, que se revelara impotente diante de problemas reais. O pessoal se movia pela casa na ponta dos pés, como se qualquer som pudesse quebrar algo. Dona Maria, a governanta, falava em meio sussurro, e seus olhos expressavam o cansaço de quem vivia em tensão há meses. No ar, pairava a eletricidade de uma tempestade se aproximando, e então ela ouviu. O menininho espiava por trás da grade da escada no primeiro andar. Teria uns 8 anos, cabelos escuros e olhos enormes, que pareciam grandes demais para seu rostinho magro. Vestia um pijama elegante de listras náuticas, mas o tecido pendia nele como em um cabide. O que mais impressionou Daniela, porém, foi a maneira como se movia, com cuidado, como se cada passo pudesse doer. Seus olhares se encontraram. A maioria das crianças que Daniela conhecia se escondia imediatamente ou se aproximava com curiosidade. Esse menino fazia algo diferente. A estudava. Seus olhos não havia medo, mas uma cautela profunda, adulta. Daniela sorriu devagar, não com aquele sorriso largo que adultos frequentemente bombardeiam nas crianças, mas com um sorriso calmo, verdadeiro. Em seguida, fez algo que poderia surpreender em um ambiente tão formal. Acenou para ele delicadamente, como acenava para seus primos mais novos em Vila das Pedras. O menino não retribuiu o gesto, mas não fugiu. Em vez disso, apoiou o queixo na grade e continuou a observá-la. "É o Sr. Lucas", sussurrou Dona Maria, notando a troca de olhares. "Ele raramente sai do quarto quando há visitas. Parece um menino esperto", respondeu Daniela, sem desviar o olhar da pequena figura na escada. "Ah, esperto ele é. Esperto demais para a idade", suspirou a governanta. "Mas a comida, aí é outra história." Naquele momento, um homem entrou no hall, que Daniela imediatamente reconheceu como o dono da casa. Eduardo Carvalho era exatamente como ela o imaginara após a conversa telefônica. Alto, elegante, com um rosto que expressava o hábito de controlar situações. Mas em seus olhos viu o mesmo que nos do filho, cansaço e desespero oculto. "Senhorita Oliveira, presumo", disse estendendo a mão.
Sim, obrigada por me receber, respondeu Daniela, levantando-se. Seu aperto de mão era firme e sincero, o que claramente o surpreendeu. Por favor, vamos sentar no meu escritório, sugeriu, indicando o caminho. Mas antes de partirem, Daniela olhou para cima mais uma vez. Lucas ainda estava lá, observando-os com uma expressão indecifrável. O escritório de Eduardo era ainda mais impressionante que o hall. Uma biblioteca cheia de livros que provavelmente ninguém lia. Uma mesa do tamanho de uma mesa de ping-pong. Paredes cobertas de diplomas e fotos com personalidades importantes. Em uma prateleira, uma fileira de prêmios empresariais brilhava à luz do sol de inverno. Dona Maria mencionou que a senhorita tem experiência em faxina de casas? Começou Eduardo, sentando-se atrás da mesa. Sim, mas não só isso, respondeu Daniela, sentando-se à sua frente. Na minha vila, ajudo frequentemente famílias com crianças, especialmente aquelas que têm dificuldades com comida. Essas palavras provocaram uma mudança evidente em sua postura. Ele se endireitou e seus olhos brilharam com interesse misturado a ceticismo. Dificuldades com comida? Repetiu devagar. As crianças às vezes recusam comida por vários motivos, continuou Daniela calmamente. Nem sempre são motivos médicos. Às vezes é questão de confiança, segurança, abordagem. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, observando-la atentamente. Essa jovem mulher falava de seu pior pesadelo com tamanha naturalidade, como se discutissem o tempo. A senhorita entende que é uma situação muito delicada? Perguntou por fim. Entendo, respondeu. E entendo também que fui a 8ª na lista de candidatas para essa vaga. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Ele não mencionara nada sobre candidatas anteriores. Dona Maria me contou na cozinha, explicou Daniela com um leve sorriso. As pessoas da minha vila dizem que às vezes a solução vem quando paramos de procurá-la nos lugares óbvios. Lá fora, a garoa ainda caía, envolvendo o mundo em silêncio. Nesse silêncio, Eduardo Carvalho sentiu pela primeira vez em meses algo que quase negara a si mesmo: esperança. O primeiro dia de trabalho de Daniela começou ao amanhecer. Eduardo decidira contratá-la em período de experiência. Um mês em que ela se concentraria exclusivamente nas tarefas de faxineira. Nenhum contato com Lucas sem sua permissão explícita. Nenhuma orientação médica. Nenhum experimento não profissional. Daniela aceitou as condições sem protesto, mas no fundo da alma sabia que a vida raramente segue regras rígidas. Começou pelo primeiro andar, onde ficavam os quartos de hóspedes e a biblioteca. A casa era enorme, mas estranhamente vazia, como se a vida se concentrasse em poucas salas, deixando o resto como decoração de museu. Ao limpar a biblioteca, notou que a maioria dos livros nunca fora aberta, mas uma prateleira se destacava. Livros infantis, todos claramente usados, com cantos dobrados e marcas de dedinhos. Por volta das 10, enquanto limpava as vitrines de vidro, com antiguidades, ouviu passos leves no corredor. Não precisava se virar para saber que era Lucas. Sentia sua presença como uma luz quente em um ambiente frio. Continuou o trabalho, fingindo não notá-lo. O menino parou na porta da biblioteca, observando-la em silêncio. Daniela começou a cantarolar baixinho, uma antiga canção de ninar mineira que sua avó cantava enquanto trabalhava no campo. Dorme, neném, dorme sereno, no campo verde o milho cresce. A melodia era calma, ritmada, ajustada ao movimento monótono do pano no vidro. Após alguns minutos, Lucas entrou na biblioteca e sentou-se em uma poltrona, de onde podia observá-la trabalhando. Não tentou conversar, mas sua presença era como uma pergunta suspensa no ar. Daniela passou a limpar as prateleiras inferiores, o que a colocou no nível de seus olhos. Foi então que notou o quanto eram semelhantes aos do pai.
os mesmos cílios longos, a mesma intensidade no olhar. Mas nos olhos de Lucas havia ainda uma abertura infantil que o pai perdera há muito tempo. "Você gosta de livros?" perguntou baixinho, apontando para um volume de contos de Andersen. Lucas assentiu com a cabeça, mas não disse nada. "Eu também", continuou, sem insistir. "Na minha vila não tinha biblioteca, mas o padre às vezes me emprestava livros. Eu lia à luz de vela para não acordar a família." O menino escutava com atenção. Após um momento, apontou para um dos livros com o dedo. "A Pequena Sereia." Leu Daniela o título. "Você conhece essa história?" Outro aceno. "É uma história triste", disse, sentando-se no chão ao lado de sua poltrona. "Mas também sobre coragem, sobre arriscar para encontrar seu lugar no mundo." Naquele momento, Eduardo entrou na biblioteca claramente procurando o filho. Parou como se tivesse sido atingido, vendo Daniela sentada no chão conversando com Lucas. Seu rosto endureceu imediatamente. "Lucas, hora das aulas", disse friamente. O menino olhou para o pai, depois para Daniela, como se buscasse confirmação de que aquele momento era real. Daniela sorriu para ele encorajadoramente. "Vai", sussurrou. "Os livros estarão aqui te esperando." Lucas se levantou e se aproximou devagar do pai. Eduardo o abraçou pelo ombro, mas seu olhar permaneceu fixo em Daniela. "Quero falar com a senhorita", disse com firmeza. À tarde, ela se encontrou novamente em seu escritório. Desta vez, a atmosfera estava carregada de tensão. "Expliquei claramente as condições de emprego", começou Eduardo sem interromper a assinatura de documentos. "Não me lembro de permitir que meu filho sente no chão fazer parte das tarefas de faxineira." "O senhor tem razão", respondeu Daniela calmamente. "Peço desculpas se ultrapassei os limites." Sua reação calma o surpreendeu claramente. Ele esperava desculpas, explicações, talvez até lágrimas. Em vez disso, essa jovem mulher aceitava a crítica com dignidade que lhe lembrava seus melhores colaboradores. "Mas talvez eu possa perguntar", continuou. "O senhor Lucas passa muito tempo na biblioteca?" "É o lugar favorito dele", respondeu após uma hesitação. "Lá ele se sente mais seguro." "E lá ele come com mais vontade?" A pergunta acertou no cerne do problema. Eduardo largou a caneta e, pela primeira vez naquele dia, olhou-a diretamente nos olhos. "Lucas não come em lugar nenhum", disse baixinho, "independentemente do lugar, hora ou forma de servir." Mas tentaram alimentá-lo na biblioteca. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Todos os especialistas insistiam em alimentá-lo na sala de jantar, à mesa devidamente posta, em condições adequadas. Ninguém pensara em se adaptar às preferências do menino. "Não é tão simples", respondeu por fim Eduardo. "A criança precisa aprender a comer em condições normais." E se essas condições normais forem estranhas e assustadoras para ele? Essas palavras pairaram no ar como uma acusação. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para o jardim coberto de garoa. Por fim, virou-se com um suspiro. "Me diga, senhorita Oliveira", começou em tom de negócios, "quantas crianças com problemas alimentares a senhorita teve oportunidade de observar em sua vila?" "7", respondeu sem hesitar, "incluindo meu irmão mais novo." Essas últimas palavras fizeram Eduardo sentir pela primeira vez em meses que conversava com alguém que realmente entendia sua dor. "Seu irmão se recuperou?" Daniela balançou a cabeça e seus olhos se nublaram com uma tristeza que por um momento apagou toda a juventude de seu rosto. "Ele não chegou a tempo", disse baixinho. "Mas me ensinou que cada criança tem sua maneira de expressar o que precisa. Às vezes basta ouvir melhor." Uma semana se passou em um estranho equilíbrio entre seguir as regras e quebrá-las silenciosamente.
Daniela cumpria suas tarefas impecavelmente, mas Lucas parecia magneticamente atraído para os cômodos onde ela trabalhava. Eduardo observava esses encontros com crescente inquietação e fascinação ao mesmo tempo. O ponto de virada veio na sexta-feira, durante mais um desastre no almoço. A doutora Alice Ferreira, especialista em distúrbios alimentares de Belo Horizonte, chegara com um método comportamental inovador. Seu plano era preciso. Recompensas sistemáticas para cada colherada, consequências claras para a recusa, aumento gradual das porções. Tudo medido, planejado, controlado. Lucas sentava-se à mesa de mogno na sala de jantar, como um condenado antes da execução. Diante dele, um prato de porcelana elegante, com uma porção exata de caldo de legumes, preparado pelo melhor cozinheiro de São Paulo. Ao lado, talheres de prata que brilhavam à luz do lustre de cristal. "Lucasinho?", começou a doutora Ferreira em tom gentil, mas firme. "Hoje vamos começar com 2 colheradas. Só 2, e você ganha um adesivo de dinossauro no seu caderno." O menino olhava para o prato como se fosse algo repugnante. Suas mãozinhas se cerraram na borda da mesa. Os nós dos dedos embranqueceram. Eduardo estava à janela, tentando manter uma expressão impassível, mas Daniela, que polia as pratarias no quarto ao lado, via seu queixo tremendo. "Pegue a colher", continuou a especialista. "Você não precisa comer agora, só pegue a colher." Lucas balançou a cabeça. A doutora Ferreira pegou sua mão, tentando guiá-la delicadamente para o talher. A reação foi imediata e dramática. O menino puxou a mão e começou a chorar. Um choro quieto e impotente que partia o coração. "É uma reação normal de resistência", disse a especialista para Eduardo, sem parar as tentativas. "Precisamos ser consistentes." Mas quando tentou tocar a mão de Lucas novamente, o menino caiu da cadeira e se escondeu debaixo da mesa. Seu choro ficou mais alto, mais desesperado. Daniela largou as pratarias e parou na porta da sala de jantar. "Posso tentar?", disse baixinho. A doutora Ferreira olhou para ela com irritação. "Senhora, isso é uma terapia profissional. Não é lugar para experimentos amadores." Mas Eduardo, ouvindo o choro do filho, estava disposto a tudo. "Tente", disse, ignorando o olhar ofendido da especialista. Daniela se agachou junto à mesa e espiou por baixo. Lucas encolhera-se no canto mais distante, envolto em sombras. "Oi", disse calmamente, sem tentar se aproximar. "Vejo que você não gosta deste lugar." O menino parou de chorar, mas ainda se escondia. "Eu também não gostava de comer à mesa grande", continuou. "Na nossa casa, a mesa era pequena, mas eu sempre sentava no parapeito da cozinha. Minha mãe dizia que aí a comida sabe melhor." Lucas esticou a cabeça, mas não saiu de debaixo da mesa. "Sabe o quê?" Daniela pegou um pedaço de pão do bolso. Não era o pão elegante da padaria, mas um pão grosso e escuro que trouxera da vila. "Queria te dar para experimentar algo diferente, mas não do prato, da minha mão, como minha avó me dava quando eu estava triste." Colocou uma pequena fatia na palma aberta e estendeu a mão em sua direção. "Você não precisa comer", disse. "Só olhe. Esse pão cresce no campo, onde o sol e a chuva fazem o grão virar algo bonito. Minha mãe diz que cada grão tem um pedacinho de céu." Lucas olhava para sua mão com fascinação. Após um longo momento, estendeu a mão e tocou a fatia com o dedo. Não, a pegou, mas tocou. A doutora Ferreira se levantou da cadeira com uma expressão de decepção. "Isso não é uma abordagem profissional", anunciou. "Não posso me responsabilizar por tais métodos." Após sua saída, um silêncio caiu na sala de jantar. Lucas ainda estava debaixo da mesa, mas não chorava mais. Eduardo se agachou ao lado de Daniela. "E agora?", perguntou sussurrando. "Agora esperamos", respondeu.
A criança precisa sentir que tem escolha. Passaram-se 20 minutos. Daniela não mudou de posição, ainda segurando a fatia de pão na palma aberta. Lucas a observava com curiosidade, como se fosse um enigma que tentava resolver. Por fim, muito devagar, estendeu a mão e pegou o pedaço de pão. Não comeu imediatamente. Primeiro cheirou, depois tocou com a língua. Só após mais minutos deu uma pequena mordida. Eduardo teve que sair da sala de jantar para esconder as lágrimas. Era uma colherada ou mordida, mas a primeira em meses comida sem choro, sem força, sem medo. Quando voltou, Lucas já estava sentado na cadeira. Não à mesa grande, mas em uma mesinha pequena no canto da sala de jantar, onde geralmente colocavam flores. Daniela sentava-se à sua frente e entre eles havia alguns farelos de pão escuro. Ele comeu? Perguntou, sem acreditar no que via. Comemos juntos, respondeu Daniela. Como amigos. Essa palavra, amigos, apareceu em suas vidas pela primeira vez em meses. Lucas olhou para o pai e pela primeira vez em muito tempo não havia medo em seus olhos. Naquela noite, quando Daniela se preparava para sair, Eduardo bateu à porta do quarto onde guardava o casaco. Quero contratá-la, disse sem preâmbulos. Não como faxineira, como... Hesitou, procurando o termo certo. Como alguém que ajude meu filho. Daniela olhou para ele surpresa. Senhor Eduardo, eu não sou terapeuta nem... Você é alguém que fez meu filho comer pela primeira vez em meses sem choro, interrompeu-a. Isso é mais do que 8 dos melhores especialistas do Brasil fizeram. Ficaram frente a frente em silêncio, cada um consciente de que aquele momento mudava tudo. Daniela pensava em sua família em Vila das Pedras, no pai que perdera o emprego na mina, no irmão mais novo que não pudera salvar. Eduardo pensava no filho, que pela primeira vez em meses adormecera sem choro. Fique, disse baixinho. Lucas precisa de você. Mas ambos sabiam que não era só Lucas que a precisava. A mudança de papéis trouxe à casa dos Carvalho uma atmosfera inesperada de esperança. Nas 2 semanas seguintes, Daniela construiu sistematicamente a confiança de Lucas, sem forçar nada, sem insistir, só observando e se adaptando ao seu ritmo. O menino começou a comer porções pequenas, principalmente pão, às vezes um pedaço de queijo, frutas comidas da mão dela. Eduardo observava essas cenas com fascinação e gratidão crescente. Pela primeira vez em meses, Lucas saía do quarto por vontade própria, buscava companhia e até tentava sorrir. A mudança era tão dramática que Eduardo começou a acreditar que o pior já passara. Foi exatamente essa falsa certeza que o pegou desprevenido pelo que aconteceu em uma manhã fria de fevereiro. Daniela chegou ao trabalho cedo, como sempre, mas em vez do canto que geralmente preenchia os corredores, naquele dia reinava o silêncio. Dona Maria a encontrou no hall com uma expressão preocupada. Menina, algo estranho está acontecendo, sussurrou. O senhor Eduardo se trancou no escritório desde ontem à noite. Os telefones tocam sem parar, mas ele não atende. E o pequeno senhor não saiu do quarto. Daniela sentiu um aperto no estômago. Os últimos dias haviam sido tão calmos que ela esquecera a fragilidade de sua situação. O que aconteceu? Perguntou. Não sei ao certo. Ouvi só que ligou o advogado e que a senhora Bianca... A governanta parou como se temesse pronunciar o nome. Bianca Lima, a ex-esposa de Eduardo, mãe de Lucas, que após o divórcio se mudara para o Rio de Janeiro e raramente visitava o filho. Daniela ouvira pouco sobre ela, mas esse pouco bastava para entender a dinâmica familiar. Decidiu começar por Lucas. Encontrou-o no quarto, escondido debaixo das cobertas, com a face completamente coberta. Quando entrou, o menino não se mexeu, mas pelo seu fôlego soube que não dormia. Oi, Lucas, disse baixinho, sentando-se na beira da cama. Ouvi que você está tendo um dia difícil.
De debaixo das cobertas veio um soluço abafado. Quer me contar o que aconteceu? Lucas esticou a cabeça, seus olhos vermelhos de choro. Mamãe ligou. Sussurrou. Diz que me leva para o rio, que papai não sabe cuidar de mim. Daniela sentiu o coração subir à garganta. Agora entendia o desespero nos olhos de Eduardo, seu isolamento no escritório. A briga pela guarda era uma guerra em que cada lado usava todas as armas disponíveis. E como você se sente com isso? Perguntou com cuidado. Não quero ir para a mamãe, disse Lucas, e sua voz falhou. Ela não gosta quando estou triste. Gritam comigo para comer, mas aí fico ainda mais triste. Daniela abraçou o menino, sentindo-o tremer em seus braços. Lucas, você sabe por que às vezes os adultos gritam? Ele balançou a cabeça. Porque tem medo. Sua mãe também tem medo por você, mas não sabe como ajudar. E quando as pessoas têm medo, às vezes fazem coisas que não ajudam. E você não tem medo? Essa observação simples e infantil acertou em cheio o coração. Daniela pensou por um momento na resposta. Tenho, disse por fim com sinceridade. Mas aprendi que o medo diminui quando damos pequenos passos. Lembra do nosso primeiro pão? Lucas assentiu. Foi um passo pequeno, e depois outro, e outro. Talvez agora também possamos dar um passo pequeno. Naquele momento, Eduardo entrou no quarto. Parecia não ter dormido a noite toda. Camisa amassada, cabelo despenteado, olheiras profundas. Ao ver o filho nos braços de Daniela, seu rosto se contorceu de dor. Bianca está processando por guarda exclusiva de Lucas, disse sem preâmbulos. Diz que negligenciei a saúde do filho, permitindo métodos não padronizados de tratamento. Tem atestado médico afirmando desnutrição da criança. As palavras batiam como um martelo. Daniela sentia Lucas se encolher em seus braços. Ela tem razão, continuou Eduardo com a voz cheia de amargura. Sou um pai péssimo. Por meses não consegui alimentar meu próprio filho. E quando finalmente alguém me ajudou, olhou para Daniela. Descobre-se que isso pode ser usado contra mim. Senhor Eduardo. Não, interrompeu-a bruscamente. Foi um erro. Deveria me ater a profissionais, protocolos, métodos comprovados. Em vez disso, confiei... Parou, mas as palavras pairaram no ar como uma acusação. Em vez disso, confiei em uma jovem sem formação de uma vila. Lucas se soltou dos braços de Daniela e correu para o pai. Papai, não, Daniela é boa. Ela faz a comida não ser assustadora. Mas Eduardo parecia não ouvi-lo. Em seus olhos surgiu a mesma determinação fria que Daniela vira em seu primeiro encontro. Obrigado por tudo, disse a ela formalmente. Mas acho que o melhor é a senhorita voltar aos deveres anteriores. Lucas precisa de cuidados profissionais, não experimentos. Essas palavras atingiram Daniela como um tapa. Experimentos. Assim ele via suas semanas de trabalho, a construção paciente de confiança, todas as pequenas vitórias sobre o medo de Lucas. Entendo, disse baixinho, levantando-se da cama. Lucas olhava para eles com pavor, como se observasse o mundo desmoronando. Não, gritou. Daniela fica. Ela não vai me deixar. Mas Daniela já se virava. Na porta parou por um momento. Lucas, disse ao menino sem olhar para Eduardo. Lembre que o medo às vezes faz as pessoas esquecerem as coisas boas, mas as coisas boas não desaparecem. Só esperam o momento certo para voltar. Quando saiu, deixando para trás um silêncio cortado apenas pelo choro da criança, Eduardo sentiu-se pela primeira vez, desde o divórcio, verdadeiramente sozinho. E pela primeira vez, questionou se sua obsessão por controle não estava destruindo tudo o que era mais importante em sua vida. O retorno aos métodos normais revelou-se um desastre.
Eduardo trouxe o Dr. Sebastião Mendes, da Clínica de Psiquiatria Infantil de Belo Horizonte, um homem de reputação imaculada e anos de experiência. Sua abordagem era sistemática, científica, baseada nas pesquisas mais recentes. Tudo o que Eduardo pensava precisar. Em 3 dias, Lucas retrocedeu ao estado anterior à chegada de Daniela. O menino não só parou de comer, mas começou a evitar todos os cômodos comuns. Trancou-se no quarto e só saía para o banheiro, chorando toda vez que alguém tentava falar com ele. O Dr. Mendes diagnosticava isso como resistência previsível ao retorno à estrutura e recomendava consistência. Daniela, rebaixada de volta ao papel de faxineira, tinha que ouvir o choro de Lucas ecoando pelos corredores. Cada soluço dilacerava seu coração, mas Eduardo era inflexível. Observava-a com suspeita, como se temesse que ela ultrapassasse os limites novamente. No 3º dia da nova terapia, Daniela não aguentou mais. Lucas chorava há 1 hora e o Dr. Mendes explicava calmamente a Eduardo que era uma crise terapêutica necessária para quebrar padrões errados. Daniela ouviu essas palavras ao passar pelo corredor com o aspirador e sentiu tudo ferver dentro dela. Bateu à porta do escritório e entrou sem esperar permissão. "Desculpem interromper", disse, tentando manter um tom calmo. "Mas posso fazer uma pergunta?" O Dr. Mendes olhou para ela surpreso. Eduardo cerrou o maxilar. "Não é o momento adequado", disse friamente. "Acho que é", rebateu Daniela, dirigindo-se ao médico. "Doutor, o senhor tem filhos?" "Sim." "2", respondeu Mendes, visivelmente constrangido pela situação não padrão. "E se seu filho chorasse de fome por 1 hora, o que o senhor faria?" "É uma situação completamente diferente." "Não", interrompeu Daniela. "É exatamente a mesma situação. Lucas chora porque tem fome, não só física, tem fome de segurança, confiança, compreensão. E sua terapia tira essas coisas dele em nome da estrutura." Eduardo se levantou da cadeira. "Senhorita Oliveira, por favor, se acalme. A senhorita não tem qualificações para..." "Não tenho diploma", concordou Daniela, "mas tenho olhos. E vi Lucas comer por 1 semana sem choro, rindo, contando sobre livros. E agora ouço ele chorar há 3 dias sem parar. Que importância isso tem para a saúde?" O Dr. Mendes cruzou os braços. "Jovem senhora, entendo seu envolvimento emocional, mas terapia não é concurso de popularidade. Às vezes é preciso passar pelo desconforto para resultados duradouros." "E quanto tempo dura esse desconforto? 1 mês? 1 ano? Até Lucas parar de comer de vez?" Naquele momento, o choro do quarto de Lucas parou. Todos congelaram, escutando. Após um instante, ouviram passos no corredor e uma batida leve na porta do escritório. "Papai?" Veio a voz fraca de Lucas através da porta. Eduardo se dirigiu à porta, mas parou ao ouvir as próximas palavras do filho. "A Daniela pode vir, só por um momento?" O silêncio no escritório era denso, como xarope. O Dr. Mendes balançou a cabeça. "É manipulação emocional. A criança testa limites, não se pode ceder." Mas Eduardo olhava para a porta com uma expressão de dúvida dilacerante. Seu filho não pedia comida, não implorava atenção. Pedia pela única pessoa que o fazia se sentir seguro. "5 minutos", disse por fim, "mas é a última vez." Daniela assentiu e saiu do escritório. Encontrou Lucas sentado no chão diante da porta de seu quarto, magro como um graveto, com o rostinho vermelho de choro. "Oi", disse baixinho, sentando-se ao lado dele. "Pensei que você não viria mais", sussurrou abraçando-se a ela. "Sempre virei se você precisar de mim", respondeu acariciando seus cabelos. "Mas só por um momento. Não quero mais esse doutor. Ele me obriga a comer coisas que fedem. E diz que se eu não comer, sou teimoso."
Daniela sentiu a raiva crescer novamente, mas se esforçou para manter a calma. Lucas, lembra do que eu te disse sobre o medo? Ele assentiu. Seu papai tem medo. Medo de que a mamãe te leve para o rio. E esse medo faz ele esquecer as coisas que funcionavam. E você também tem medo? Daniela pensou na resposta. Sim, tenho medo de que você esqueça todos os nossos pequenos passos, de como descobrimos que você consegue comer quando não tem medo. Não vou esquecer, disse Lucas com seriedade inadequada à sua idade. E você vai se esquecer de mim quando for embora? Essas palavras atingiram Daniela como um raio. A criança sabia que isso não podia acabar bem. Me escute com atenção, disse, pegando seu rostinho pequeno nas mãos. Mesmo se eu estiver longe, você sempre pode pensar nas nossas refeições, no pão, em como a comida pode ser amigável. Isso ficará com você para sempre. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Eduardo saiu. Seu rosto era duro, mas nos olhos Daniela viu algo que não vira antes. Vergonha. O tempo acabou, disse baixinho. Lucas abraçou Daniela ainda mais forte. Papai, por favor, deixa ela ficar. Prometo que vou comer com o doutor, mas deixa a Daniela ficar. Eduardo fechou os olhos, como se aquelas palavras causassem dor física. Lucas, é complicado. Coisas de adultos são complicadas. Mas comer não é complicado, disse o menino com desespero na voz. Com a Daniela, comer não é complicado. Após essas palavras, Daniela delicadamente largou Lucas e se levantou. Seu papai faz o que acha melhor, disse ao menino. Às vezes os adultos precisam fazer escolhas difíceis. Ao passar por Eduardo a caminho da escada, parou por um momento. Sabe o quê? Disse baixinho, só para ele ouvir. Talvez o senhor tenha razão. Talvez eu realmente não tenha qualificações. Mas Lucas tem. Ele tem qualificações para dizer o que precisa. E o senhor parou de ouvi-lo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Eduardo não conseguiu dormir. As palavras de Daniela ecoavam em sua cabeça, misturando-se ao choro do filho e à lembrança daquela única semana em que a casa tivera paz. Uma semana depois, a mansão dos Carvalho recebeu uma visita inesperada. Daniela a viu primeiro pela janela da sala onde polia os móveis de mogno. Uma mulher elegante em um casaco creme e botas altas saía de um BMW preto, dirigindo o chofer. Mesmo de longe, via-se que cada gesto era calculado com cuidado, do modo como ajeitava o cabelo ao modo como media a fachada da casa com o olhar. Dona Maria, chamou Daniela, sentindo os problemas se aproximando. A governanta apareceu na porta, olhou pela janela e empalideceu. Meu Deus do céu, sussurrou. A senhora Bianca. Não esperávamos por ela hoje. Bianca Lima não vinha sem motivo, especialmente agora, no meio da batalha judicial pela guarda do filho. Nos minutos seguintes, a casa se transformou em um campo de batalha. Bianca entrou no hall como um general inspecionando as tropas inimigas. Seu olhar percorria cada detalhe, dos pisos recém-polidos ao modo como Dona Maria nervosamente limpava as mãos no avental. Onde está Lucas? Perguntou sem saudação. No quarto, respondeu Eduardo, descendo as escadas. Seu rosto era de pedra, mas Daniela, observando a cena da sombra do corredor, via a atenção em cada movimento seu. Quero vê-lo. Claro, é seu filho. As palavras soavam como cortesia, mas todos na casa sentiam as lâminas ocultas. Bianca se dirigiu às escadas, passando por Daniela sem uma palavra, mas no primeiro degrau parou e se virou. E essa quem é? Perguntou apontando para Daniela. Faxineira, respondeu Eduardo rapidamente. Rápido demais. Bianca mediu Daniela de cima a baixo com o olhar. Era uma avaliação como um comerciante avalia mercadoria, fria, analítica, implacável. Muito jovem para faxineira, observou. De qual agência?
Contratação pessoal, respondeu Eduardo. Daniela sentia as bochechas corarem. Sabia que naquele momento tornara-se peça na briga entre os ex-cônjuges. Eduardo tentava minimizá-la, e Bianca sentia algo que não se encaixava na imagem. Entendo, disse Bianca com um sorriso que não chegou aos olhos. Escolha interessante, considerando a situação de saúde de Lucas. Após essa... Em troca, Bianca subiu para o quarto do filho e Eduardo se trancou no escritório. Daniela continuou a faxina, mas cada nervo em seu corpo estava tenso. Do quarto de Lucas vinham vozes. Primeiro o tom calmo de Bianca, depois respostas cada vez mais altas do menino, por fim choro. Daniela cerrou os punhos ao redor do pano de pó. Lucas, querido, mamãe está preocupada com você. Ouvia através da porta. Papai diz que você está comendo mal de novo. Mas eu comi. O protesto de Lucas era patético. Comi com a Daniela. Com quem, meu amor? Silêncio. Depois mais explicações do menino, que Daniela ouvia como através de uma névoa. Lucas contava sobre o pão, sobre comer da mão, sobre como parara de ter medo. Ah, disse Bianca, e em sua voz surgiu uma nota que Daniela instintivamente reconheceu. Era a nota de uma mulher que acabara de encontrar uma arma. Então essa jovem te alimenta com as mãos? Interessante. Após 20 minutos, Bianca desceu as escadas. Sua expressão era triunfante. Eduardo, disse batendo à porta do escritório, precisamos conversar. A conversa atrás das portas fechadas durou 1 hora. Daniela ouvia vozes altas, mas não distinguia as palavras. Por fim, a porta se abriu com um estrondo. É inacreditável. Bianca saiu do escritório com as bochechas coradas. Você contrata uma moça sem qualificação para tratar nosso filho e ainda ousa questionar minhas preocupações? Daniela não trata Lucas, respondeu Eduardo seguindo-a. Ela só alimenta ele com as mãos como um animal, interrompeu Bianca. Lucas me contou tudo. Sentar no chão, comer sem talheres, cantar músicas de roça. Isso não é terapia, é regressão. Daniela sentia cada palavra como um tapa. Todas as pequenas vitórias, todos os momentos em que Lucas ria enquanto comia, foram apresentados como algo vergonhoso, desumano. Bianca, por favor. Eduardo tentava manter a calma. Lucas estava progredindo. Que progresso! Ele está mais destruído do que nunca. Bianca pegou o telefone e mostrou documentos. Tenho aqui o relatório do Dr. Mendes. O estado de Lucas piorou desde que essa pessoa começou a cuidar dele. Eduardo ficou em silêncio. E seu silêncio era como uma confissão de culpa. Naquele momento, Lucas correu para o hall. Seus olhos estavam vermelhos de choro e, na mão, apertava um livrinho de contos. Mamãe, não! Gritou. Daniela é boa. Ela faz a comida não ser assustadora. Bianca se agachou diante do filho e segurou seu rostinho nas mãos. Querido, adultos às vezes fazem coisas que parecem agradáveis, mas não são boas para as crianças. Daniela não é médica. Ela não sabe como te ajudar. Mas ela ajudou. Lucas já chorava sem tentar esconder as lágrimas. Eu comi. Todo dia eu comi. E agora você come? Perguntou Bianca delicadamente. O menino balançou a cabeça e seu choro ficou mais alto. Bianca se endireitou e olhou para Eduardo com triunfo. Meu advogado protocola amanhã o pedido de guarda temporária, disse. Não permitirei que meu filho seja cobaia de experimentos de uma pessoa sem qualificação. Após sua saída, um silêncio pesado caiu na casa. Lucas correu para seu quarto e bateu a porta. Eduardo ficou no hall como um condenado e Daniela o observava do corredor. Por favor, arrume suas coisas, disse por fim, sem olhá-la. Obrigado por tudo, mas... Não terminou. Não precisava. Ambos sabiam que a batalha fora perdida antes mesmo de começar.
Naquela noite, ao arrumar suas poucas coisas na mala de papelão, Daniela chorou pela primeira vez em muito tempo. Chorava não por pena de si, mas de raiva. Raiva de um mundo em que o medo era mais forte que o amor e o controle mais importante que a confiança. Do quarto ao lado, vinham os soluços abafados de Lucas, que alternadamente chamava o pai e ela. Mas ninguém ia. Daniela deixou São Paulo ao amanhecer, levando apenas a mala de papelão e um coração partido. No trem para Belo Horizonte, sentava-se à janela, olhando os campos passando e as antigas casinhas mineiras, mas seus pensamentos voltavam sempre à pequena figura do menino, escondida debaixo das cobertas. Em Vila das Pedras, seu pai, José Oliveira, ex-minerador com bochechas encovadas e uma tosse que não o deixava em paz desde o fechamento da mina, a recebeu. Olhou para seu rosto choroso e não fez perguntas. Na família deles, aprendera-se que algumas dores se carregam em silêncio. Achou emprego? Perguntou à noite, quando sentavam à mesa da cozinha, iluminada por uma única lâmpada. Por um tempo, respondeu Daniela, mexendo a colher na xícara de chá. Mas não deu certo. Era verdade, mas não toda. Como explicar ao pai que por 3 semanas fora mais que uma faxineira? Que conhecera um menino que se tornara mais importante que suas próprias necessidades? Que se apaixonara por uma situação impossível e um homem impossível? Porque foi exatamente isso que aconteceu durante aquelas semanas na mansão paulista. Entre todas as brigas, dúvidas e medos, Daniela se apaixonara por Eduardo Carvalho, não por sua riqueza ou posição social, mas pelo modo como olhava para o filho quando pensava que ninguém via, por sua desesperança, escondida atrás da máscara de controle, pelos momentos em que se permitia ser só pai, não empresário. E agora sentava-se na vila, onde cada dia era luta pela sobrevivência, e tentava esquecer o homem que provavelmente nunca mais pensaria nela. Enquanto isso, em São Paulo, as coisas pioravam ainda mais. Lucas não comia há 5 dias seguidos. Desta vez, não era sua resistência habitual à comida. O menino caíra em um torpor tão profundo que mal reagia ao ambiente. O Dr. Mendes tentava vários métodos, mas cada um terminava em choro e vômito. Eduardo não dormia há 3 noites. Andava pela casa como um fantasma, observando seu filho desaparecer aos poucos. Dona Maria cozinhava os pratos favoritos de Lucas: caldo de feijão, bife à milanesa, pão de queijo, mas os pratinhos sempre voltavam à cozinha intocados. Na 5ª noite, Eduardo telefonou para o Dr. Henrique Ramos, o primeiro especialista que os visitara no início da crise. Doutor, talvez haja algum jeito, alguma alimentação intravenosa no hospital. Qualquer coisa. Falava ao telefone, de pé em seu escritório. Senhor Carvalho, respondeu o médico com voz cansada. Já tentamos isso antes. Seu filho tem forte resistência psicológica. Alimentação intravenosa é o último recurso, mas sem resolver o problema emocional, só prolongará o sofrimento. E esse problema emocional, uma longa pausa do outro lado. Pode me contar mais uma vez sobre essa jovem que trabalhava para o senhor? Sobre essa Daniela? Eduardo cerrou o punho ao redor do telefone. Isso é irrelevante. Ela não trabalha mais aqui. Mas durante aquelas semanas, o filho comeu? Sim, mas sem força, sem choro? Sim. Pode ser a chave, disse o Dr. Ramos baixinho. Senhor Carvalho, às vezes na medicina, o mais importante não é o que fazemos, mas como fazemos e quem faz. Após a conversa, Eduardo sentou-se por longo tempo na escuridão de seu escritório. Sobre a mesa, papéis judiciais do advogado de Bianca e o relatório do Dr. Mendes, afirmando o agravamento do estado de Lucas. Todas as provas falavam contra ele, mas no fundo da alma, sabia que o Dr. Ramos tinha razão. Daniela não era formada, não tinha diplomas nem certificados,
Mas tinha algo que nenhum especialista possuía: a habilidade de ouvir a linguagem com que seu filho falava. No sexto dia, Lucas desmaiou no banheiro. Eduardo o encontrou caído nos azulejos, frios, pálido como um lençol, com o pulso fraco como o de um pássaro. A ambulância chegou em 10 minutos, mas esses 10 minutos se estenderam para o pai como uma eternidade. No hospital, o médico de plantão foi brutalmente sincero: se o filho não começar a comer nos próximos dias, teremos que considerar alimentação intravenosa permanente. Seu organismo está exausto ao extremo. Naquela noite, Eduardo chorou pela primeira vez desde o divórcio. Sentado à beira da cama do filho na sala hospitalar, olhando a pequena figura conectada a soros, deixou todas as emoções, medo, culpa, impotência, o inundarem completamente. Era após as 3 da manhã, quando ouviu seu nome. "Papai!" Abriu os olhos. Lucas o olhava com olhos grandes e cansados. "Estou aqui, filhote." "A Daniela vai voltar?" Essas palavras atingiram Eduardo como um raio. Seu filho, deitado no hospital por desnutrição, ainda pensava na mulher que fora removida de suas vidas para seu próprio bem. "Lucas, eu sei que a mamãe ficou brava", disse o menino com voz fraca. "Mas a Daniela fazia eu não ter medo da comida. Sem ela, eu tenho medo de novo." Eduardo abraçou o filho, sentindo suas costelinhas salientes pressionarem seu peito. Naquele instante, no silêncio hospitalar, entendeu que o medo de perder o controle o fizera perder as coisas mais importantes de sua vida: a saúde do filho e a mulher que poderia ajudar a ambos. "Filho", sussurrou, embora Lucas já dormisse de novo, "prometo que vou tentar consertar isso." Mas seria tarde demais? No 10º dia no hospital, um visitante inesperado chegou. Eduardo sentava-se à beira da cama de Lucas, que acabara de recusar mais uma colherada de caldo, quando um homem idoso, de cabelos grisalhos e terno bem cortado, mas não ostentoso, entrou na sala. Eduardo não o reconheceu imediatamente, mas algo no modo como o homem olhava para Lucas era familiar. "Desculpe, é a sala do Lucas Carvalho?" perguntou o desconhecido. "Sim. E o senhor é...?" "Eustáquio Moura", apresentou-se o homem. "Trabalho no jardim da família há 20 anos. Eduardo olhou para ele surpreso. Claro que conhecia Eustáquio de vista. O homem idoso que cuidava do vasto jardim ao redor da mansão, sempre trabalhador, sempre ao fundo. Mas em todos aqueles anos, nunca conversaram sobre nada, além de podar sebes ou plantar flores. "O que o traz aqui?" perguntou Eduardo. Eustáquio tirou o boné e o girou nas mãos. "Vim falar sobre a senhorita Daniela", disse diretamente. Eduardo sentiu o corpo se tensionar. Esse nome se tornara tabu em sua casa. "Não há o que falar, o assunto está encerrado." "Talvez para o senhor", respondeu Eustáquio calmamente. "Mas não para o pequeno senhor Lucas." O homem idoso se aproximou da cama e olhou para o menino, que o observava com olhos grandes e curiosos. "Bom dia, jovem senhor", disse a Lucas. "Me lembra? Sou o Eustáquio do jardim." Lucas assentiu. "Vim contar algo importante para seu papai", continuou o jardineiro, "sobre como a senhorita Daniela conversava comigo sobre você." Eduardo queria interromper a conversa, mas algo no tom calmo e digno de Eustáquio o deteve. "Sabe", dirigiu-se o jardineiro a Eduardo, "a senhorita Daniela vinha ao jardim toda manhã antes de começar o trabalho na casa. Me perguntava sobre as plantas, como crescem, como cuidar delas, mas não por curiosidade de jardinagem." Eustáquio sentou-se na cadeira ao lado da cama, ignorando o fato de Eduardo ainda estar de pé rígido à janela. Ela perguntava por isso, porque queria entender a natureza do crescimento. Me dizia: "Seu Eustáquio, como fazer uma planta que parou de crescer confiar na terra de novo?" Eu respondia:
É preciso mudar o solo, verificar a luz, ter paciência. Eduardo sentiu algo apertar a garganta. Mas isso é diferente de... Diferente? Interrompeu Eustáquio. E é? O apetite do pequeno senhor parou de crescer. A senhorita Daniela mudou o solo, o modo de oferecer comida, verificou a luz, o que fazia o menino se sentir seguro, e teve paciência. Lucas escutava a conversa com atenção inadequada à sua idade. E sabe o que mais ela me dizia? Continuou Eustáquio. Que as melhores plantas crescem quando sentem que são amadas. Não só regadas e adubadas, amadas. Essas palavras pairaram no silêncio hospitalar. Eduardo se virou da janela e pela primeira vez olhou atentamente para esse homem que por 20 anos fora parte de sua vida, mas permanecera invisível. Por que me diz isso? Perguntou baixinho. Porque vejo como o senhor sofre, respondeu Eustáquio, e vejo como sofre o pequeno senhor. E na minha longa vida aprendi que às vezes é preciso dizer a verdade, mesmo que doa. Eustáquio se levantou e se aproximou de Lucas. Jovem senhor, posso te mostrar algo? Enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um pequeno vaso de barro. Dentro crescia uma plantinha minúscula, recém-brotada, com 2 folhas pequenas. É manjericão, disse. A senhorita Daniela plantou no último dia, antes de ir embora. Disse, dê isso ao Lucas quando ele estiver pronto para crescer de novo. O menino estendeu a mão e tocou delicadamente as folhas pequenas. Ela pensou em mim? Perguntou, sussurrando. Todo dia, respondeu Eustáquio. E sabe o quê? Essa plantinha cresceu melhor quando eu contava histórias sobre você. Sobre como você é esperto, corajoso, amado. Lucas olhou para o pai, depois de volta para a planta. Posso regá-la? Eduardo sentiu lágrimas vindo aos olhos. Era a primeira vez em semanas que o filho pedia algo com entusiasmo. Eustáquio entregou ao menino uma garrafinha pequena de água. Com cuidado, disse. Só um pouquinho. Água demais pode fazer mal, mas de menos também. Lucas regou a planta com muito cuidado. Seus movimentos eram precisos, concentrados, cheios de carinho. Seu Eustáquio, disse após um momento. A senhorita Daniela vai voltar para ver como cresce? O homem idoso olhou para Eduardo. Depende do seu papai, respondeu honestamente. Às vezes, os adultos precisam ser muito corajosos para consertar erros. Após a saída de Eustáquio, Eduardo sentou-se por longo tempo em silêncio, observando como seu filho cuidava da pequena planta com a maior ternura. Lucas colocou o vaso na mesinha ao lado da cama, onde podia observá-lo. Papai, disse o menino por fim, você acha que se eu escrever uma carta para a Daniela, ela recebe? Eduardo sentiu o coração partir em 2. Lucas, é complicado. Mas ela recebe? O menino olhava para ele com tanta esperança nos olhos que Eduardo não pôde mentir. Provavelmente sim, respondeu baixinho. Lucas sorriu pela primeira vez em semanas. Era um sorriso fraco, cansado, mas verdadeiro. Então vamos escrever juntos? Perguntou. Você escreve melhor as letras. E nesse instante, Eduardo Carvalho, homem acostumado a controlar tudo, permitiu que seu filho de 8 anos o guiasse para a única decisão que realmente importava. Escreveram a carta juntos por 2 dias. Lucas ditava e Eduardo anotava suas palavras em papel do hospital. Cada frase era pensada, cada palavra pesada como ouro. Querida Daniela, sou o Lucas. Papai me ajuda a escrever, porque as letras dele são melhores que as minhas. Queria te dizer que sinto falta das nossas refeições. No hospital me dão sopa, mas não tenho gosto do seu pão. Os médicos dizem que preciso comer, mas não sei como. O seu Eustáquio trouxe a planta que você plantou para mim. Todo dia eu rego e conto para ela o que acontece. Ela cresce devagar,
mas cresce. Talvez quando você voltar, me mostre como fazer ela crescer mais rápido. Papai está triste, embora tente esconder. Anda pelo quarto e olha pela janela, como você olhava naquele dia na biblioteca. Acho que ele também sente sua falta, mas não sabe dizer. Você vai se lembrar dos nossos pequenos passos, porque eu vou me lembrar sempre. Seu amigo, Lucas PS. Papai quer acrescentar algo dele. Eduardo olhou por longo tempo a folha em branco sob a carta do filho. Como resumir em poucas linhas tudo o que sentia? Arrependimento por suas ações, medo do processo judicial, mas acima de tudo, saudade da mulher que em tão pouco tempo se tornara mais importante que tudo o que construíra em anos. Por fim escreveu: Prezada Daniela, peço desculpas por tudo, por permitir que o medo tomasse decisões em vez do coração, por não defendê-la quando devia, por não entender a tempo que não são diplomas que fazem um curador, mas a sabedoria do coração. Lucas espera por você. Eu também. Se houver qualquer jeito de consertar o que destruí, por favor me deixe tentar. Com profundo respeito, Eduardo Carvalho. Enviaram a carta no mesmo dia. Eduardo incluiu o endereço do hospital, o número de telefone e uma nota curta para os pais de Daniela, explicando a situação. Em Vila das Pedras, a carta chegou após 3 dias. Daniela sentava-se no parapeito da cozinha de sua casa familiar, observando o pai consertar uma bicicleta velha. Desde o retorno de São Paulo, passava a maior parte do tempo assim, olhando pela janela, pensando no menino que talvez nunca mais visse. Quando o carteiro bateu à porta, o coração de Daniela acelerou. O envelope era elegante, com o remetente de São Paulo. Reconheceu a caligrafia de Eduardo da assinatura em documentos que ele às vezes deixava na mesa. Leu a carta 3 vezes, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. As palavras de Lucas dilaceravam seu coração. Esse menino pequeno e corajoso ainda pensava nela, ainda acreditava que ela voltaria. E as palavras de Eduardo eram o que ela não ousara esperar. Desculpas, reconhecimento, mas acima de tudo, um pedido de segunda chance. Mas quanto custaria essa segunda chance? À noite, conversou com o pai. José Oliveira escutou em silêncio a história da filha, sobre o homem rico, seu filho doente e o amor que florescera em circunstâncias impossíveis. O que seu coração diz? Perguntou por fim. Que devo voltar, respondeu Daniela sem hesitar. Mas a razão diz que pode ser uma armadilha, que a ex-esposa dele vai destruir tudo de novo. E o que o coração diz sobre esse homem? Daniela ficou em silêncio por longo tempo, olhando a carta. Que eu o amo, sussurrou por fim, mas que ele pode não me amar. Pode só precisar de alguém para ajudar com o filho. José se aproximou da filha e pôs a mão em seu ombro. Filha, na vida algumas decisões se tomam com a cabeça, outras com o coração. Mas às vezes é preciso escolher por qual seguir. Naquela noite, Daniela não dormiu. Andou pela pequena cozinha, lendo a carta mais uma vez. Por fim, sentou-se à mesa e escreveu a resposta. Querido Lucas, fiquei muito feliz com sua carta. Todo dia penso em você e nas nossas refeições. Você é um menino muito corajoso e o fato de cuidar da plantinha mostra quanto amor você tem no coração. Lembro de cada nosso pequeno passo e sei que você também lembra, mesmo quando é difícil. Vou até você amanhã, mas você precisa me prometer uma coisa.